me caracteriza aqui, ó, uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 e por aí vai, galera, tá? Por que que eu acredito nisso aqui? É uma coisa que ainda não aconteceu, obviamente, como vocês estão olhando, mas é uma probabilidade. Por quê? Porque a maior concentração de volume está passando nessa região. Simples assim. Isso aqui é a minha base, galera. Isso aqui é a minha base, tá? Então, como eu entendo que isso aqui, no semanal, uma onda 1, possivelmente a gente pode fazer essa onda 2. Para mim seria muito interessante vir buscar aqui a região dos 18, 19, 20 mil dólares por aí, tá? Que seria muito interessante uma compra aqui. Aqui eu arriscaria uma compra novamente no Bitcoin. Vocês sabem que eu estou comprando aqui embaixo. Aqui era outra região de compra no Bitcoin. Outra compra no Bitcoin. E aí, o que acontece? Geralmente o mercado vem e faz um teste de oferta. Não encontrando aqui, vão encontrar. Por quê? Porque muita gente está falando de venda. Não tão errado quem está falando de venda. Aqui estava bem claro. No semanal a gente não perdeu essa região. Né? E isso eu expliquei no vídeo para vocês, que eu vou deixar aqui como sugestão. Então não é errado pensar em venda aqui, não. Obviamente não. Só que essa venda, ela não vai muito longe. No meu entender, ela não vai muito longe. Se ela for bater essa região aqui, para mim, aqui seria o fim da queda. Tá? O mercado vem e testa essas regiões aqui. Então essas regiões, para mim, são regiões muito importantes para fazer novas compras, para eu pegar aqui uma onda 3. Porque eu tenho minha onda 1 aqui no semanal, tenho minha onda 2 aqui. Essa onda 2, ela pode vir aqui em A, B, C, nessa região. Olha aqui, onda 1, onda 2 aqui, ó. Na Diffins, a onda 3, a expansão de 100% seria lá nos 29.500, 127% dessa onda seria praticamente ali nos 32.192, certo? Ou seja, seria aquilo que eu estava falando para vocês. A onda 1, veio a onda 2, pronto, expansão de 100% da onda 3 aqui. 127% é a máxima da onda. Ela já é maior do que a onda 1, beleza. A onda 3 sempre é maior. Então depois o que a gente tem, possivelmente isso aqui é uma onda 3. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, tá? Fiquem de olho na porta. E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 14h21, 2/4. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Galera, eu postei 2 vídeos aqui para vocês de todas essas projeções que a gente está falando aqui no decorrer da semana. Sempre a gente está falando das possíveis projeções aqui do mercado aqui de cripto, né? Principalmente aqui do Bitcoin. Então, note que tudo isso que está acontecendo exatamente nesse momento atual que a gente já estava, já sabendo há muito tempo a probabilidade disso ser atingido, de ser alcançado. Então, essas 2 aulas que eu postei para vocês, né, foi justamente essa aqui, tá? A análise do dia 5/3, onde eu falei dessa possível onda 3 aí no mercado, puxando um pouquinho mais macro, tá? E também aqui nesse dia 11/3 de 2023, que foi onde eu coloquei lá, que será que o touro vai partir para o ataque? Será que ali ia começar a alta, né? Então foram esses 2 vídeos que eu fiz e deixei para vocês aí estudarem os possíveis cenários para o Bitcoin, né? Nesse vídeo anterior agora, o último que eu postei, a gente estava batendo lá nos 29, 28, a primeira expansão da onda. E vamos ver como é que está o Bitcoin agora. Pronto, galera. E aqui está o nosso Bitcoin, né? O nosso Bitcoin está aqui. Foi lá bater a casa dos quanto lá? Praticamente 29.191, tá? A expansão máxima dele ali estava ali, expansão máxima não, a primeira expansão estava ali nos 29.430, então por pouca coisa a gente não chegou a bater no nível que a gente tinha comentado. E essa alta aqui, galera, foi uma alta interessante, né? Que se a gente for medir mesmo, essa alta aqui lá do nível de POC aqui, ó, a gente teve uma alta aí de 49%, né? E essa alta, galera, vocês como viram aí no vídeo passado, a gente já estava falando dela, a gente não está falando agora porque já aconteceu. Nossa pegada aqui não é essa. Nossa pegada aqui é falar dos possíveis cenários aqui a serem atingidos, beleza? Então esse aqui é um gráfico do Bitcoin atual agora, né? Ele é o gráfico de diário, né? Se a gente for pegar aqui tração semanal, vai ser a mesma coisa. Semanal que a gente estava falando lá, que a gente poderia fazer essa onda 3 aqui, né? Por que a onda 3? Porque a gente estava batendo praticamente em cima da Diffins, que está aqui passando aqui na região dos 19, mais ou menos, 19.805, 18 mil, por ali, nessa região.
Então, que possivelmente isso aqui poderia ser a nossa onda 2 e a gente teria a projeção da onda 3, certo? Então, praticamente a gente bateu o primeiro alvo e esse alvo ali poderia ser até o 127, que era o 32 mil dólares. Então, será que a gente vai chegar nos 32 mil dólares? É isso que a gente vai comentar agora na nossa análise de hoje, beleza? Essa análise vai ser uma análise rápida, porque não mudou muita coisa da última análise que a gente fez, tá? Não vou falar também das outras criptos, que se eu for falar também aqui, eu vou perder um pouquinho de tempo, eu tenho que fazer outras análises também aqui. E vou ter que falar do mini índice também, então vou falar o básico do básico aqui hoje, né? Quem sabe lá das nossas criptos que a gente está posicionado, XRP, XDC, XDC nem tanto, mas a gente já está posicionado, não estou falando muito de XDC, mas agora essa semana deu um up bacana, mas era mais IOTA, XLM, XRP, se eu não me engano, na carteira. Tem outros também lá. Enfim, eu vou deixar para falar na outra semana, talvez que o Bitcoin esteja um pouquinho mais desenrolado, e aí eu falo, tá? Então eu vou falar só do Bitcoin hoje, o que pode acontecer na semana, certo? Então aqui eu estou no gráfico semanal. A gente tem agora uma coisa interessante, que foi no dia 13 de março de 2023, então a gente tem esse candle. Esse candle aqui é um candle, né, de força, né? Ele tem um corpo grande, mas ele tem um candle de força. No semanal agora, ele é o maior, certo? Se ele é o maior, então ele tem que ser destacado. Eu não vou destacar porque eu já sei aqui de cabeça, né, onde é que está passando as regiões mais interessantes. Mas se vocês quiserem marcar, vocês podem marcar, fiquem à vontade. É só pegar aqui, ó, o corpo dele aqui, fechamento dele, pronto. Tá aqui, ó, tá marcado o candle. Se vocês quiserem marcar os 50%, vocês marquem e vejam como é que o mercado vai se comportar. Eu não preciso, né? Já tem de cabeça isso aqui, também visível. Então, para mim, o que a gente aconteceu? A gente fez um candle rompendo essa região, que é uma região importantíssima, né? E a gente também chamou liquidez, aqui a gente chamou bastante demanda nessa região. Por que a gente chamou bastante demanda? Aqui no gráfico eu vejo mais pelo gráfico diário, tá? No gráfico semanal aqui, já tá virando queda aqui nessa região, não fica muito legal. Então não dá, vou pegar no diário mesmo, beleza? Então esse candle aqui é um candle para ser destacado realmente, né? Porque de todo o tempo do Bitcoin, se a gente for pegar ele aqui, ó, botar lá para trás, cara, esse meu mouse aqui tá um horror. Se tu for lá botar para trás, lá desde 2017, ó, a gente não tem umas negociações tão grandes de Bitcoin, a não ser no pico aqui em março de 2020, em 17 de maio de 2021, só que agora começou a crescer muita demanda, né, aqui no Bitcoin. Se eu for puxar, eu vou deixar na semanal mesmo. Você está vendo aqui, é nítido que a gente tem uma crescente alta aqui, né? Uma crescente alta é foda. Uma grande procura pelo Bitcoin, né? Nesses patamares aqui, ó. Você está vendo que o nível de negociação que subiu bastante. Se tu for traçar uma média aqui, ó, a média passando por aqui, ó. Só teve um pico aqui, Só que agora explodiu muita negociação no Bitcoin, muita negociação no Bitcoin. Isso aqui chama bastante atenção, né? Se eu for pegar agora, botar um mensal para vocês, vamos lá, mensal, cadê mensal? Aqui, ó. Botar mensal para vocês, te liga nisso aqui, cara. Um gráfico mensal do Bitcoin. Desde 2017, tu tá vendo uma negociação tão grande em Bitcoin? Não. A única negociação que teve maior no Bitcoin esse tempo todo foi 1º de março de 2020. Depois disso, a gente teve 2 candles ainda que foram interessantes. Só que aqui a procura por Bitcoin tá muito grande. Tá muito grande. Olha isso aqui, galera. São praticamente aqui, ó. Vou puxar dos maiores desse aqui, ó. Beleza? Então, praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 candles mensais aqui. 9 candles mensais com uma alta demanda aqui, uma alta procura de volume envolvido no Bitcoin. Isso é muito interessante, cara. A gente pode estar falando aqui de uma alta muito grande em Bitcoin. Muito grande. Então, vamos pegar esse maior candle do mensal do Bitcoin. Vamos ver como é que está a situação. Não sei se eu já tinha feito isso, não sei. O maior candle do Bitcoin no mensal, ele está onde? Ele está aqui, ó. Olha só. Esse camaradinha bem aqui, ó, que ninguém dá nada por ele, ó. Um candlezinho aqui. Eu não entendo o negócio de gráfico. De gráfico não, de candle. Se isso aqui, sei lá, o que significa. Se é martelo, não sei. Eu não estou de putaria mesmo, é que eu não sei mesmo. Mas eu acho que não é martelo, não. Eu não sei que merda é essa aqui. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que nesse dia 1º de setembro de 2022 teve uma negociação muito grande de Bitcoin no mensal. Então, se eu for pegar isso aqui, né? Se eu for pegar esse mensal e traçar ele, porque eu ia pegar desde ali de cima até embaixo, olha o que eu tenho aqui de interessante. Pronto. O que eu tenho de interessante?
eu tenho um candle, galera, eu tenho um candle de força grande, tenho 50% que está passando nessa região aqui. Ah, mas a gente perdeu aqui, perdeu, beleza, só que não deu continuidade, voltou para cima e testou 50% dessa barra no mensal. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está acima dos 50% do mensal e a gente também está acima da máxima desse candle. Então a gente fechou já acima dessa máxima. Ah, mas a gente está dentro de uma correção. Beleza, está dentro de uma correção. A gente pode ter uma correção um pouquinho maior aqui no Bitcoin, é isso que a gente vai falar. Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que a gente tem um candle mensal bem grande no 1º de setembro de 2022. A gente voltou para testar ele nos 50% desse candle, não ganhou e foi para cima e subiu. Então significa que é uma coisa muito boa. Assim como eu pego esses candles e faço a marcação no gráfico diário, gráfico de 1 minuto, gráfico semanal, pode fazer no mensal, em qualquer tempo gráfico você pode fazer esse tipo de marcação. Então isso aqui é muito interessante. Ah, galera, até falei do mensal. Por que eu tenho no mensal aqui? Ó? Eu teria aqui uma onda 1, teria uma onda 3 e possivelmente a gente pode ter uma altinha e pode fazer uma onda 5 para fechar um ciclo aqui maior de queda aqui no mensal? Pode. Só que agora, para pensar em uma queda um pouquinho maior, eu teria que romper esse candle aqui, teria que estar trabalhando abaixo desse candle para poder sim acreditar em uma onda 5 aqui para baixo, né? Então assim, não é uma coisa que está descartável, até mesmo que se eu quiser fazer isso aqui maior, eu posso fazer isso aqui, ó, puxar essa onda toda aqui, tirando os fractais, porque eu sei que tem os fractais, então posso pegar uma onda principal, posso ver até onde vai essa subida, posso marcar ele aqui e poder projetar essa onda. Eu tenho aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 no mensal. Posso fazer isso? Posso. Só que para eu começar a desenhar esse tipo de projeção, eu teria que, no mínimo, ter uma condição para fazer isso. Eu não tenho condição nenhuma para fazer essa marcação aqui e dizer que isso aqui pode ser uma onda 5. A galera pode marcar porque tá vendo só isso aqui, ó, as ondas, entendeu? A galera pode fazer isso aqui, ó. Mas quando tu faz isso daqui e deixa desenhado dizendo que vai bater outro patamar ali para baixo, é um pouquinho... Não acho muito certo, porque e aí? Tu só tá marcando porque tu tá marcando uma onda e o mercado vai fazer uma onda, coisa que tem lá no livro? Obviamente que não, né, galera? Obviamente que não. Tu teria que ter pelo menos um fundamento para fazer isso. Qual seria um fundamento para eu marcar uma onda 5 aqui para baixo? Vou falar para vocês. A gente tem uma onda 1, 2, 3. O mercado começa a subir bem aqui. Aí bem aqui, o que ele faz para mim? Ele faz outro candle desse. Só que ele faz um candle desse grande agora. Maior do que esses candles aqui no mensal. Se ele faz isso para mim, deixa aqui um candle desse, o que automaticamente eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar ele e marcar os 50% dele. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? E agora eu vou ver para onde o preço vai. Se ele vai romper 50%, ele vai ficar aqui acima. Se ele perder aqui essa barra grande que está aqui e perder aqui a mínima da barra, o que eu tenho? Aí sim eu posso falar, opa, a gente teve uma alta demanda lá em cima, a galera aproveitou para desovar suas posições, o preço está trabalhando abaixo dos 50% da barra, então possivelmente eles distribuíram e agora vão querer botar uma lapada aqui para baixo. Aí eu tenho fundamento para falar de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um play posicionado lá no topo. Eu não tenho esse play posicionado ainda no topo. Eu não tenho esse camarada aqui, ó. Não tenho a patada do Big Play para eu poder falar que aqui poderia ser onda 5. Então, eu não posso falar que poderia ser uma onda 5 só traçando ondas e falar que é uma onda 5. Eu tenho que ter fundamento para falar isso. Então, eu não posso falar. Entendeu? E o que eu tenho aqui? Eu tenho um play que está posicionado dia 1º de setembro de 2022. Está aqui. Ele está aqui. O preço está trabalhando acima dele. Certo? O preço está trabalhando acima dele. Então, para mim, quem está comandando aqui o jogo é os comprados desse dia. Eles estão comandando o jogo. Beleza? Só que o mensal tá bem bonito, tá vendo? O mensal, pô, se for pegar aqui, né? Muita barra de negociação aqui, muito volume aqui envolvido. Beleza? Vamos para o nosso diário. Aí, já bagunçar tudo aqui, aí é um inferno. Vamos pro diário. Isso aqui foram marcações de quando eu comecei a acompanhar o Bitcoin, tá, galera? Essas marcações aqui são marcações que já estavam desenhadas. Ó, pode ver que essa onda aqui já estava desenhada há muito tempo. Eu estava falando sobre isso aqui. E que a gente poderia bater os 12 mil dólares. Quase que a gente chegava, né? Quase que a gente chegava. Não bateu. Fez esse nível aqui de... Eita, cara. Fez esse nível aqui de acumulação. E aí começou a disparar essas coisas que eu já tinha falado para vocês aqui no gráfico diário. Beleza? Vamos aqui pro semanal.
Vamos semanal. Beleza. Então, no semanal... Agora, olha que interessante. Ah, mas isso eu falei para vocês. Não foi lá em cima, foi aqui, ó. Aqui a gente tem uns poréns, né? O que acontece? O dinheiro esperto não se moveu no semanal, continua aqui nos 19, perto dos 19 mil. Eu falei 19 mil, tá? Ali nos 19 mil. No diário, a gente tá aqui, ó. Dinheiro esperto tá lá na casa dos 9, é? Não, tá aqui, ó. Tá aqui, na casa dos 16 mil, né? No gráfico diário. Mas eu tô no semanal. Já boto no diário para vocês verem a diferença. Então, o que eu tenho aqui de informação? Para quem só acompanha candle, né? Ou acompanha o gráfico sem volume. Eu tenho aqui essa onda, tem a onda aqui 2 aqui. Lembrando, galera, se tu for pegar micro, beleza, tu pode chamar isso aqui de onda 1, onda 2 e aqui onda 3. Não tem problema nenhum. Tô pegando macro, tá? Tô pegando macro. Então, teria a onda 1, a onda 2 e teria a onda 3 agora. O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho informação que na análise aí convencional, a gente tem um topo. Esse topo aqui, com certeza todo mundo marcou, porque seria um topo de resistência. Só que geralmente eu não ligo para esses topos aqui, eu não ligo para qualquer topo, né? Então aqui para mim nunca seria uma resistência. Certo, o mercado pegou e rompeu. Quando rompe, a cabeça dessa galera que fica olhando só o mercado aqui sem volume, sem nada, está acreditando que a gente rompeu uma resistência muito importante do Bitcoin. E aí começa a entrar demanda, né? A galera começa a comprar nessa região. Sendo que o filé do mercado estava onde? O que a gente tinha falado aqui? Ó, o filé do mercado está aqui. Aqui está o filé do mercado. Por que eu tracei essa difference aqui? Porque essa difference é o preço médio de quem está comprado. Olha quantos pontos deu. 1, 2, vamos botar aqui 3, vamos botar novamente quase chegando aqui perto, aqui 4. Enquanto o preço médio, enquanto os candles estiver acima do preço médio, a tendência é de alta. Indiscutível isso, tá? Isso aqui é alta. Então o mercado está nessa região ali, o mercado pode vir descer aqui, bater aqui, subir, bater aqui, subir. Não pode perder, voltar e não ganhar. Aí eu começo a ficar com o pé atrás e falar assim, pô, perdeu uma estrutura aqui de alta, né? Então possivelmente a gente pode aqui ter uma reversão. Nem sempre isso é uma reversão. Mas se tu pegar aqui também e traçar uma LTA, que eu particularmente eu não traço, né? Pode fazer isso aqui, sei lá, desse jeito, não sei se está traçado errado. Ou então assim, não sei. Vocês também têm essa informação. Só que aí essa informação está por linhas. Eu prefiro o médio, porque o médio é dinâmico, ele vai se movendo conforme o volume vai entrando. Sim, seguindo a linha de raciocínio. Então aqui eu teria a nossa onda 1, onda 2, onda 3. A gente está rompendo um topo que seria importante ali, né? Só que para mim não é importante, porque não tem volume, não tem nada que me interessa nessa região. E aí isso chama muito o que aqui? Chama muito comprador. Por quê? Porque a gente está rompendo essa região. Então a galera deixa de comprar no momento certo, que é essa região, né? Porque aqui tem uma região de POC, região de negociação no semanal, a gente está passando perto de uma dívida, então aqui é o filé do mercado, aqui é 50% do capital. E aí quer comprar agora nesse exato momento. Ah, mas beleza, se comprar aqui é errado? Cara, eu não acho que é errado comprar. O problema é que você tem que estar preparado para pegar uma correção um pouquinho mais forte. Se eu for botar no que é nos 50%, ele está passando praticamente nos 26, 25 mil dólares. Então, se tu compra nessas regiões aqui, tu tem que estar preparado para ver uma correção daqui e esperar teu dinheiro ficar aí no vermelhozinho aqui, pode vir a testar aqui novamente, pode subir. Não tem problema nenhum. O problema é tu ter cabeça para segurar aqui e entender o que tu está fazendo. Nesse momento aqui, que o Bitcoin tá, eu vou comprar perto de uma onda corretiva, perto dos 100%? Obviamente que não, eu não quero isso. Eu quero nova correção para comprar novamente, certo? Então, a galera pensa muito que depois que rompe essa região aqui, é uma região boa de comprar. E muitas das vezes ele pega muita liquidez, muita demanda aqui, deixa todo mundo preso no topo e começa a fazer uma correção um pouquinho mais forte. Note que a dívida está lá nos 19 mil. Já pensou se a gente tem uma queda aqui até no 19 mil, que está passando na região de POC? Para quem comprou aqui, vai ser o desespero dessa galera que está presa? Pois é. Isso não é o que estou falando, galera. Se tu for pegar o gráfico aqui e começar agora a ver como é que está a situação... Deixa eu aparecer aqui o nosso indicadorzinho aqui. Acho que ele vai aparecer agora. Deixa eu passar lá no diário para ele aparecer. Pronto. Pronto. Esse indicador aqui, né, ele vai me indicar aqui o quê? Ele vai me indicar aqui as ordens sendo executadas a mercado, né, o verde, a vermelha, as ordens sendo executadas aqui a mercado, aqui vendedor, comprador. E essas sombras aqui, ó, significa os sardinhas entrando, beleza?
Então, o que acontece? Eu tenho uma onda grande aqui que ainda não girou. Eu acho que ainda não girou essa onda grande. Tá vendo que a demanda por Bitcoin agora, nesses patamares, está alta? Essa demanda, ela sempre vai aumentar. Por quê? Porque entrou um play aqui. Obviamente que o play que entrou nessa região aqui está lá embaixo. Está aqui nesse candle aqui, ó. Nesse camarada aqui que entrou. Então, ele está defendendo suas posições. Então, por isso que eu falei que aqui poderia ser uma onda 3 aqui, que o mercado poderia subir nessa região. Justamente por conta disso, desse posicionamento, dessa diff, desse médio passando nessa região aqui. Então, o camarada entrou. Então, por que eu tracei logo essa média deles aqui? Porque eu entendo isso. A minha cabeça já é treinada para isso. Então, esse médio aqui é muito importante. O médio agora está nos 24, 126. Ele é dinâmico, ele vai acompanhando o preço. Então, estou preparado para qualquer tipo de correção que venha até os 24, 126. Para mim é uma correção normal. Não tem por que eu ficar preocupado com esse tipo de correção. Porque note que, acabei de falar para vocês, que a tendência macro está aqui. Não sei para onde vai passar. E eu tenho outra dívida. Essa outra dívida aqui ela vai aumentando também. Então, se o mercado fizer um corretivo e vir nessa primeira difference, automaticamente quem está posicionado aqui, ó, vai ter que comprar, vai deixar o preço para cima. Se perder aqui, a gente tem a outra que é lá de baixo. E assim vai. Se perder aqui, eu tenho... Tá vendo que eu estou preparado para todo esse tipo de correção? Não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que eu estou preparado para esse tipo de correção. Eu estou posicionado lá de baixo. Tá? Então, para mim, eu não fico preocupado com esse tipo de correção. Tá? Uma vez que eu entendo isso aqui. Beleza? Então, o que acontece? A gente começou a andar de lado. Aqui o mercado está de lado. Então, teoricamente, o que eles querem fazer aqui? Tem duas coisas. Ou eles vão reacumular, ou eles vão distribuir. A acumulação, ela acontece quando o mercado está andando de lado. Assim como a distribuição. Certo? Então, pode ver que está no patamar aqui entre os 26 e 28, mais ou menos. Então, o mercado ele passa por um tempo aqui lateral. Esse tempo aqui a gente chama aqui que o mercado está descansando. Todo mundo pensa que o mercado está descansando. Na verdade, não. É onde tem mais troca de dinheiro. É justamente quando o mercado está andando lateral. Então, a gente tem as duas forças aqui, compradora e vendedora. E aí, o que eles fazem isso? Eles começam a juntar aqui força, né? Juntar aqui recursos, comprar ou vender de forma passiva, para não chamar a atenção dos outros participantes, para poder fazer os seus famosos spikes, os movimentos aí rápidos, né? Então, para eu entender agora se isso aqui pode ser uma acumulação, uma distribuição, a gente tem o quê para entender isso? A gente tem o volume. O volume ajuda demais. Agora, no volume diário, note que a POC ela desceu, está lá no 16, está no 16 mil. Então, ou seja, aqui é uma região de acumulação. O que o mercado fez depois que ele teve uma aceleração de preço? Ele andou lateral. Nota que essa POC, ela não estava aqui, ela estava lá em cima, depois ela desceu. Por quê? Porque a gente tem dois tempos laterais aqui, ó. A gente tem esse tempo lateral que ficou aqui, o mercado fez a POC aqui. O mercado desceu e ficou esse tempo todo aqui. E ele fez a POC aqui agora. Nota que tem uma sombra nessa região. Ela não está à toa. O que significa essa sombra? Foi o volume que foi trabalhado aqui dentro. O que significa essa sombra? Foi o volume que foi trabalhado aqui dentro. Você está vendo? Então, o que eles fizeram aqui? Distribuíram. Deram a porrada para baixo. Só que quando distribuíram, que veio o spike aqui para baixo, a gente teve aceleração de preço e a gente teve outro play que entrou aqui. Então, na prática, o que seria interessante? O mercado voltar a testar essa região, segurar nos 50 aqui na POC e vir para baixo. Essa é a lógica. Só que o mercado subiu de uma vez. Não estava nem aí. Só que, para eu entender isso aqui, eu teria que estar no semanal. Por que no semanal? Porque no semanal estava aqui nessa região. Depois que ela volta, ela testa. Ela não testou aqui, ela testou nessa região. Você está entendendo? Então, assim, toda vez que o preço ele anda lateral, eles estão ali acumulando energia. Tá? Então, aqui eles acumularam. Tá? Isso aqui é uma acumulação. Vou falar dessa aqui. Tá? Opa. Então, o mercado acumulou aqui. Né? Então, aqui teve o spike. O cara entrou aqui. Ó, e aí o mercado começou. E por isso aqui está o médio nessa região. Rompeu. Geralmente o mercado vem testar 50% para fazer isso, só que não vieram. É o spike total, foi um spike total. Ou seja, muito stop de quem entrou vendido nessa região. Muito stop. Aí o mercado já veio fazer o teste aqui. Por que ele não veio fazer o teste aqui no nível de POC de 50%? Por que ele fez aqui embaixo?
Porque eu tenho nível aqui também, ó. Só que se tu for ver no semanal, quem tá mandando? Esses camaradas aqui, pô. Por quê? Porque o dinheiro, ele, no semanal, ele tá aqui. Ele não tá aqui embaixo, aqui é diário. Semanal tá lá em cima. Então, por isso que o mercado veio aqui. Eu falei para vocês que a probabilidade do mercado subir aqui era alta. Fazia na onda 3. Por quê? Porque eu tenho o camarada posicionado aqui. Você tá entendendo? Então, é por isso que a gente falou, né, nas nossas aulas passadas, que o risco de a gente pegar um spike aqui para cima era grande. Tá? Então, o mercado, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo a mesma coisa. Ele está aqui no momento aqui de range. A gente não sabe se isso aqui é uma distribuição ou acumulação. Para eu entender, com o tempo, o que vai mudar aqui? Vai mudar essas sombras. Tá vendo essas sombras que tá aqui, pequenininha aqui, ó? Ela vai ficando maior, vai ficando assim, ó. E aí eu posso ter o seguinte caso. O nível de POC passa para cá. E vem para cá. Aí eu tenho uma linha laranja que passa aqui. Ou seja, o mercado já andou muito de lado aqui. Aí eu ligo meu alerta e falei, opa, o dinheiro esperto mudou de mão. Aqui mudou a mão. Tava lá embaixo, no diário. No semanal tava bem aqui. Por que agora o nível passou para lá para cima? Aí eu tenho que ficar esperto, galera. Se o nível de POC, ela passa, ela é transferida lá para cima, significa que o dinheiro trocou de mão. Então, significa que eu tenho que entender se agora vai ser uma distribuição, vai botar o mercado para baixo, ou é uma reacumulação e vai botar o mercado para cima. Então, isso aqui ainda não aconteceu, essa troca ainda não aconteceu, mas possivelmente é o que eu estou olhando que vai acontecer. Né? Também não sei se eu estou certo, eu posso estar errado. Mas que eles estão aqui acumulando nessa região, eles estão. Talvez nem precisa passar muito tempo aqui para eles soltarem um spike aqui para cima. Nem precisa de muito tempo. Mas a lógica do mercado é fazer justamente isso. É esse volume aqui, ele ficar grande. Ó. E o nível de POC que agora no gráfico diário está aqui embaixo, passar aqui para cima. Se acontece isso, aí a gente tem que ficar alerta total. Porque a gente não entende ainda se é uma acumulação ou uma distribuição. A gente só vai entender depois que romper e voltar para tentar os 50%. Ou então ficar abaixo de 50%. Quando a gente fica abaixo de 50% de algum nível, geralmente a gente tem que falar que a gente tem mais força vendedora. Mas só que isso aí não é tão certeiro. A gente só, pelo menos eu particularmente penso isso. Geralmente dá certo. Não sei se, mas geralmente dá certo. Muito lá no mini índice. Ou então, se eu pego um candle desse aqui e faço a marcação de fechamento, abertura e meio do candle. Então, o preço está acima do 50% do candle, então eu tenho uma força maior compradora. Rompeu o candle de 50%, eu já tenho uma força mais vendedora, e assim eu sigo. Pelo menos para mim dá certo. Tá? Inclusive, eu até fiz uma aula aí, deixei para vocês de como operar em barras, com barras. Vou deixar como sugestão aqui quando eu terminar esse vídeo, beleza? Então, assim, a gente não sabe se o mercado ele vai querer reacumular aqui ou vai distribuir. Não tem nenhum indício ainda de acumulação e distribuição. Então, quem tiver isso aí, deixa nos comentários para mim. Porque eu não tenho indício algum que ele está fazendo aqui uma reacumulação ou uma distribuição. Por que uma reacumulação? Porque ele já acumulou aqui, já fez outra reacumulação aqui, na verdade só testou, aí aqui, se ele fizer novamente aqui uma acumulação, a gente chama de reacumulação. Né? Agora, se ele distribuir, beleza, aí a gente vai ter uma queda um pouquinho mais acentuada. E nota que se tiver uma queda aqui, não tem problema nenhum, continua o ciclo, né? Continua o ciclo, porque se tu for pegar aqui no que no Bitcoin, né? Se tu for botar as ondas mesmo assim, ó, que eu não ligo muito, onda 1, onda 2, onda 3. Temos onda 4. Será que a onda 4 vem testar a DIFS nos 24, nos 126 e faz a onda 5? Aí depois ele corrige em ABC, ele não rompe e a questão corretiva e continua. Aí você começa a entender que isso aqui tudo é uma onda 1 e aqui uma onda 2 e uma onda 3 assim sucessivamente. Isso é falar de macro, galera. Isso é falar de macro. Tá? Então, por isso que eu não estou pegando essa ondinha aqui, eu estou pegando macro. Tá? Então, isso aqui tudo pode ser uma onda 1, 2, 3, pode vir até 127, aí vem 4, depois vem 5, depois tem um corretivo, aí depois o mercado, em vez de reverter, não, ele segue o fluxo. Aí tem uma onda grande 1 aqui, ó, onda 2, onda 3 e assim vai. Beleza? Então, assim, na minha opinião, não é hora de comprar Bitcoin. A gente geralmente compra Bitcoin nessas regiões aqui de POC, região de DIFS, entendeu?
não tem indício nenhum de compra de Bitcoin aqui. A gente já está muito bem comprado, então não tem por que ficar mexendo nisso. Tá? Então aqui a Diffence ela é dinâmica, ela pode mexer, de repente ela pode subir na semana, ficar mais perto aqui do range, o mercado vem aqui dar uma sopa e fala, opa, aqui sim, aqui a gente compra. Tá perto do preço médio deles, vão querer botar o mercado para cima, e assim vai. Mas, teoricamente, aqui eu estou falando de correção. Né? Falando de correção aqui, ó. Dá 1, 2, 3. Depois de moda corretiva aqui, pode vir isso aqui, ó. Lá nos 24, 126, poder fazer isso. Para eu comprar Bitcoin, seria aqui nos 24. Primeira compra do Bitcoin para mim seria 24, 126. Seria a primeira compra aqui no gráfico diário. Tá? No semanal já muda um pouquinho. Mas então, assim, teoricamente falando com vocês aqui, para mim aqui na região, não é região de comprar Bitcoin, tá? É de aguardar mesmo. Ó, no semanal, eu poderia não, comprar aqui nos 50%, que já está perto do volume, tá vendo? O volume aqui já está perto? Praticamente 50% já está perto aqui, então aqui daria uma comprinha também. Agora eu não posso chegar assim e falar assim, o mercado vai corrigir. Não tenho poder para falar isso. Eu não sei o que vai acontecer com o Bitcoin. Só sei que a gente tem uma onda 1, onda 2, onda 3. Batendo nessa região é correção. Será que vai vir buscar aqui para fazer novamente isso? Não sei. Realmente eu não sei. Não tem como saber. Tá? Mas Bitcoin aqui para mim comprar é um pouquinho arriscado, beleza? Tem que esperar o corretivo, no mínimo no diário ali, na região dos 24, 126. E note que esses níveis de Diffence, ele bate muito certo com os volumes. Aqui é o volumezão aqui. Onde está aqui? Ele já está acima, ele já está até acima. Então, se o mercado chega aqui, compra, aquela região de compra, aí beleza. Mas aqui não. Aqui, se eu comprar aqui, eu corro o risco de pegar uma correção um pouquinho mais forte. Beleza? Então, galera, assim, Bitcoin tá bem enroladinho ainda, não tem o que fazer. Essa análise aqui é praticamente a análise que eu fiz semana passada, não mudou nada ainda. Acredito sim que o mercado ele vai querer andar de lado para ele trazer esse dinheiro esperto aqui para cima, para pegar mais força aqui, ou para fazer um movimento de alta, um movimento de queda, não sei. Não tem como saber isso. Então, o Bitcoin aqui chegou na região que a gente já queria, né? Essa era a região que a gente queria, mas não tem indício ainda de nada aqui ainda para fazer em Bitcoin. Então, para mim, na minha humilde opinião, não é hora de comprar Bitcoin. A galera que gosta de fazer day trade aí tem uma frequência aqui entre os 28 e uma frequência entre os 28, 29, 121, 26, 26, 587. Então tem uma frequência para ficar trabalhando day trade, né? Aí no gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora e tal. Mas para quem fica mais posicionado aqui, não vejo nenhuma oportunidade de compra em Bitcoin. Beleza? Galera, então é isso. Vamos esperar aí a semana, vamos ver como é que vai desenrolar. Qualquer correção no Bitcoin para vir bater nos 24, 126 é normal. Não vai me assustar. A gente tem uma onda muito grande que, na minha opinião, ainda não virou. Tem que esperar essa onda virar. Vamos ver se a queda ela vai ser fraca, porque vai me caracterizar aqui que a gente tem uma falta de oferta e o mercado sobe com oferta, cai sem oferta. Então isso já é um sinal perfeito, né? Perfeito de alta aí contínua. E é isso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogios, podem deixar no comentário abaixo, beleza? Estou indo agora para gravar aqui para falar sobre o pregão de segunda, né? De amanhã, lá do Mini Índice. Tamo junto, galera. Até mais.